Mas vamos lá. Boa noite, galera. Como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Vamos começar mais um webinar. Eu mandei o link do primeiro webinar que a gente teve. Assistam! Tem muita coisa importante lá, que a Gabizinha que está aqui, que ela falou, que eu não vou passar por essas coisas de novo. Então, se vocês estão querendo saber um pouco mais sobre Brasília, principalmente nossos produtos, como que vai funcionar nosso processo seletivo, que tipos de cargos do quiz que vocês fizeram do BuzzFeed, querem entender um pouquinho mais sobre eles dentro da ESEC em Brasília, vai lá, assiste o primeiro webinar que vocês vão saber tudo. Mas então, vamos começar. Antes disso, vamos fazer um breve check-inzinho. Eu quero que todo mundo mande no chat uma palavra do que eles estão esperando desse Picel da ESEC em Brasília. Uma palavra para falar qual que é o seu mood para esse Picel. O que vocês estão esperando para quando começar esse processo seletivo? Digam. Cuidado com o que vocês falam. Beatriz Freire está bem aqui e ela é a chefe do Picel. Então, digam o que vocês estão achando até agora. Cuidado não. Você solta, pode falar. Pode se soltar, é verdade. Ela é boazinha. Eu tô pensando que a minha palavra é ansiosa. Estou ansiosa para esse Picel. Desenvolvimento, gostei. Deixa eu ver o que mais. Desenvolvimento pessoal, que chique, galera, amei. Líderes, coragem, feliz. Ai, que fofos, que amor, amei. Então, muito bom, gente. Expectativas por novos aprendizados. Perfeito. Isso com certeza vem aí. Vocês vão ver um pouquinho mais aqui. Se vocês estavam acompanhando o grupo também, vocês viram um pouquinho sobre as nossas áreas. Mas a gente vai falar mais sobre isso em mais detalhes aqui hoje. Surpresas também. Ou se vem. Surpresa sempre tem. Então, vamos começar. Sem mais delongas. Antes de tudo... Oxi! Estão me... Como que se diz? Estão me censurando, tiraram minha foto. Tudo bem, eu vou mostrar essa foto aqui, então. Gente, prazer. Meu nome é Marina. Eu sou atualmente a diretora de B2B/IDT da ESEC em Brasília. B2B, se vocês viram as mensagens do grupo, vocês já sabem que é a área de Business to Business e a IDT é a área de Incoming Global Talents. A gente vai falar com vocês dela um pouquinho mais daqui a pouco. Antes disso... Não é sobrenome Beatriz Freire, a gente já teve essa conversa, é nome composto, é tipo Ana Clara, Marina Morena é tipo Ana Clara, toda vez essa conversa, mas tudo bem. Anteriormente, eu entrei no semestre passado, e anteriormente eu fui diretora de PM, People Management, o famoso RH, atualmente cargo da nossa querida, belíssima Beatriz Freire, que está aqui, não sabe nada de mim, claramente não sabe nada dos membros dela, cara. Meu Deus, vai ter que aprender mais. Mas tudo bem. Eu tenho uns fatos curiosos sobre mim aqui, mesmo que a minha foto tenha sumido. Me censuraram. Eu estava aqui hoje quando eu olhei, mas tudo bem. Eu sou mãe de pet, minha filha está agora ali deitada, estava aprontando. Eu amo ler. Nossa, eu sou apaixonada por livros, assim. É uma coisa que eu amo demais. Viciada em true crime também. Não se metam comigo. Eu tô brincando. Mas eu sou viciada em true crime. Eu adoro ver no YouTube, série... Atualmente, meu negócio é encontrar true crime da língua que eu estou aprendendo, daí eu assisto em outra língua, só para eu poder começar a aprender enquanto eu fico entretida. E eu sou muito chocolatra, literalmente viciada em chocolate. Se tiver chocolate, eu quero. Menos se for branco ou amargo. Não me venha com esse tipo de coisas. Não é aquele chocolate fitness que também é ruim. Não gosto. Chocolate de verdade, chocolate ao leite. Mas, vamos lá, então, começar. Hoje, a gente vai falar com vocês um pouquinho sobre o que é ser a ESECO, sobre o que é fazer parte da ESEC, sobre o que é fazer parte de um CL. Vamos explicar para vocês o que é um CL daqui a pouco. E o que vocês podem fazer aqui dentro. Por que a gente faz o que a gente faz e qual é o resultado de tudo isso no fim das contas. Antes de qualquer coisa, eu queria saber aqui, levanta a mão alguém se conseguiu ver o webinar. A gente mandou ele baixado algum tempinho atrás, não tem problema se não tiver conseguido ver,
mas diga quem conseguiu. As Anas Paulas arrasando, a Aline também. Caraca, meio Daniel, Beatriz, arrasaram, gente. Eu achei que vocês não iam conseguir ver por causa do tempo que a gente mandou, mas vocês arrasaram, amei. Que ótimo, então. Vocês que já viram o webinar sabem um pouquinho já sobre a ESEC. E aí eu queria saber se algum de vocês consegue me dizer o que é a ESEC. Pode digitar no chat, pode ligar o microfone. Alguém sabe me dizer o que é a ESEC? Uma breve explicação, não precisa ser nada longo. Galera que viu o webinar. Diga, as Ana Paulas, Daniel, Beatriz. É uma empresa formada por jovens líderes que busca, como que eu posso dizer? Eu acho que ela busca, ela acredita no potencial do jovem. Eu filtrei isso. Com certeza, certíssimo. O Daniel também falou que somos uma ONG que busca a paz mundial por meio de intercâmbios. Também tá certo. Quem mais? Alguém mais quer falar? Complementar? Outra Ana Paula, Aline, querem complementar o que eles falaram? Pode dar o microfone. Então pode digitar no chat. Mas a ESEC, vocês vão saber um pouco melhor se vocês vierem o primeiro webinar. A gente explicou muito melhor lá. Mas basicamente é o que eles falaram. É a maior organização de jovens no mundo. E a gente acredita, sim, na liderança jovem. Sim, a gente desenvolve trabalho voluntário, igual o Vinícius falou ali. A gente também trabalha com intercâmbios, igual o Daniel falou. E, como a Ana Paula disse muito bem, a gente acredita no potencial da juventude e a gente tenta desenvolver a paz. Mas, então, isso aqui é o nosso objetivo, isso aqui é o que a gente quer enquanto organização. Mas o que é ser a ESEC? Eu aqui dentro, o que eu faço? No que eu acredito? Fora tudo isso, o que é o famoso ser membresia da ESEC? O nosso famoso ESEC Way. O ESEC Way, ou vocês vão ver em vários lugares o @way. Toda vez que vocês verem arroba num contexto de ESEC, literalmente significa ESEC. Então, se eu botasse ali @way, vocês iam saber que era a ESEC Way. A ESEC Way é o jeito de ser a ESEC. São basicamente os nossos pilares, o que a gente acredita, os nossos valores, enquanto membresia, enquanto pessoas que fazem parte, que voluntariam para a ESEC. E aí, o nosso ESEC Way, ele funciona na base dos que a gente chama dos 4 Ws. Vocês vão ver, durante a experiência de vocês na ESEC, que muitas coisas que não são básicas, elas vêm, às vezes, em inglês. Não tem problema se você não falar inglês, nós temos esse material em português também, mas é porque, como a ESEC é internacional, uma das línguas que a gente mais usa vai ser o inglês. Aí, os nossos 4 Ws, obviamente baseados no inglês, o why, o porquê, o who, o quem, o how, o como, e o what, o quê. E aí, o que são esses 4 Ws? Primeiro de tudo, o why. Ele é a nossa visão. Ele é o que fala qual que é o nosso objetivo enquanto a ESEC. Por que a gente está aqui? Por que a gente está fazendo o que a gente faz? Por que vocês estão aqui nesse domingo à noite, sentados, ouvindo a gente falar de ESEC? E por que a gente está aqui com vocês conversando sobre isso? Por que a gente está gastando o nosso tempo para essa organização? É tudo sobre esse why. O who é o nosso público-alvo. Então, para quem nós fazemos tudo isso? Quem nós queremos impactar? Com quem que a gente trabalha? Para quem que a gente faz o que a gente faz? O how vai ser o nosso método. Como que a gente vai alcançar nossos objetivos? O que a gente faz para poder fazer isso estar acontecendo? Isso vai ser o nosso how. Quais vão ser ali os métodos que a gente vai estar usando? E, por último, o nosso what, o nosso produto. Como que a gente vai aplicar esse método? O que a gente vai estar fazendo para fazer com que tudo isso que a gente falou anteriormente aconteça? E aí, esses vão ser os nossos 4 Ws, ok? Aí, vamos aqui passar para falar sobre eles. O primeiro W, o why, que é a paz. O why, ele foca principalmente no que, como o Daniel, se não me engano, mencionou, né? Foi o Daniel que falou nos comentários isso, que ele falou sobre buscar a paz mundial. Esse é um dos
esse é um dos focos principais que a gente tem aqui dentro da IESEC. Atingir a paz e o total preenchimento das potencialidades humanas são o nosso maior why dentro da IESEC no mundo inteiro. A gente acredita muito que a cooperação humana e que o planeta pode ser um lugar muito melhor se começarmos a trabalhar juntos, focando no desenvolvimento. E se vocês virem o primeiro webinar, vocês vão saber de onde veio isso e vão entender um pouquinho mais do porquê que a gente acredita tanto nisso. O who, o quem, nós, como muito a Ana Paula disse quando ela abriu o microfone, sensacional, incrível, aplausos para Ana Paula. Adoro gente corajosa que abre o microfone durante esses webinars. O who vai ser essa parte de engajar a juventude. A gente acredita que a juventude é um grupo-chave dentro da humanidade para criar um futuro melhor, tanto para eles mesmos, quanto para suas comunidades, quanto para o mundo todo. Então, jovens para a IESEC são pessoas de 18 a 30 anos, e essa juventude é a que a gente acredita que é a principal que a gente tem que atingir. São eles que podem mudar o mundo, são eles que podem começar a caminhar para um novo mundo, e são essas pessoas que a gente quer primeiro. E aí, o nosso how vai ser sobre a nossa liderança. Como que a gente vai fazer tudo isso acontecer? Como que a gente vai chegar na paz? Que a gente vai chegar na potencialidade humana? Como que a gente vai trabalhar essa juventude? Como que a gente vai atingir essa juventude? E aí o nosso how é principalmente focado em liderança. Alguns de vocês disseram essas palavras-chave aqui nos comentários, eu vi. O desenvolvimento de liderança dentro da IESEC é um dos nossos maiores focos. A gente acredita que é uma solução fundamental e que quando a gente empodera um jovem para ser um líder dentro da sua comunidade, essa pessoa pode acabar impactando o mundo inteiro e mudando a trajetória da humanidade como a gente conhece hoje. Então, isso é um foco muito importante para a gente. E aí nós temos também o nosso what, o nosso o quê. E aí, como eu falei de novo, mais uma vez, é desenvolver a liderança. A gente foca muito em pegar esses jovens, dar para eles todas as ferramentas possíveis para eles se tornar um líder, de uma forma que a gente coloque eles em um ambiente desafiador, promovendo sempre esse conhecimento, esse entendimento intercultural. Essa troca entre culturas, esse acolhimento da diversidade do mundo, tudo isso vai entrar no nosso what. E aí, esses vão ser os nossos 4 Ws, então. O nosso W do why, o who, o how e o what. E aí, todos eles vão culminar também nesses 6 objetivos aqui principais. Objetivos, assim, nesses 6 valores principais que nós temos na IESEC. Se vocês viram as coisas que a Nathzinha, inclusive, tá aqui, oi, Nath, que a Nath conseguiu mandar no grupo, se vocês leram. Oi, Nath, se vocês leram o que ela mandou, se vocês estavam acompanhando as mensagenzinhas lá no grupo, vocês sabem que a Nath já falou sobre esses 6 valores que a gente tem aqui dentro na IESEC. Alguém sabe me dizer, então, o que significa Activating Leadership? O que significa ativar a liderança? Não vale plagiar do grupo, eu tô de olho. Desculpa, minha fé em vocês, galera. Galera. Alguém sabe me dizer o que significa, ou o que vocês acham que significa ativar a liderança? Praticar empatia e inspirar outros jovens. Boa! Amei, Karine, arrasou! Nath, arrasou. Leram ali o que você falou. Quem quer acrescentar, Ana Paula? Eu vi que você abriu o microfone. Eu acredito que seja, assim, trabalhar nossas inseguranças. Talvez medos que a gente tenha dentro de nós, com a ativação da nossa liderança, o empoderamento, a gente começa a acreditar em nós mesmos, que somos capazes de vencer qualquer barreira que apareça na nossa frente. Acredito que seja isso. Arrasou, justamente. O primeiro passo para a gente ativar a liderança é o autoconhecimento e o empoderamento. Perfeito, arrasaram. E aí, quem pode me falar o que significa acting sustainably? Agindo com sustentabilidade, de forma sustentável.
sabe o que isso significa? Um chute. Pode vir do coração, não precisa lembrar com as mesmas palavras. Claro, quando vocês veem essa imagem, quando vocês pensam o que é esse valor, o que vem à mente de vocês? Desenvolver projetos que possam melhorar o meio ambiente, como plantar uma árvore, fazer campanhas de conscientização sobre o lixo, não jogar lixo na rua. Eu acredito que esse tipo de atividade. Com certeza, tem a ver super com isso, com a gente pensar no meio ambiente, com a gente pensar no modo de agir sustentável. Quem mais? Quem mais quer testar? Alguma coisa a acrescentar o que a Ana já falou? Podem mandar no chat também, galera, se vocês não quiserem. Muitas vezes nós... Ai, perdão. Pode falar. Muitas vezes nós não pensamos no futuro. Então, essa forma de agir sustentável é bastante importante porque pensamos ao longo prazo. Não só ali no momento, não só numa forma que a gente pode descartar de qualquer forma, não vamos pensar daqui 5, 10 anos, então vamos fazer de qualquer jeito. Então, é bem importante essa parte. Com certeza, com toda certeza, arrasou. É isso, gente. Agir de forma sustentável é um conjunto de tudo isso que as meninas trouxeram aqui. É a gente pensar justamente nisso, na gente pensar no planeta enquanto um todo, quando a gente pensa em humanidade, lembrando que isso é um recurso muito importante para a gente. Não adianta desenvolver a humanidade se o planeta morrer, né? Vai para onde? Então, agir com sustentabilidade a gente estar pensando nisso. Em tudo que a gente faz de uma forma sustentável, que dê a gente está tirando um pouco, mas de uma forma Acho que deu uma travada na Mari, né, Bia? Isso. Já tô tentando comunicar ela, que às vezes a internet dela cai. Oi, gente, boa noite. Eu queria comentar também sobre esse ponto. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sobre esse ponto que a Marina estava falando, me lembra muito sobre as ODS também, né? Eu acho que trabalhar dentro das ODS buscando a sustentabilidade, né? Que eu acho que são os objetivos que ela determinou, eu acho que é para até 2030, não lembro agora direito. Sim. Então, eu penso muito em trabalhar dentro daquelas pautas que a ONU determinou, né? Sim, justamente. Tem tudo a ver com a ONU, inclusive, vocês vão ver mais pra frente. Então, sim, a gente trabalha muito com as ODS da ONU. Os nossos projetos, inclusive, de intercâmbio são muito voltados para os projetos da ONU de desenvolvimento, né, sustentável. Então, sim, tem tudo a ver. E são em várias vertentes, né, Bia? Porque tem tanto ali o Green Leaders, que é mais para a parte da natureza, quanto a sustentabilidade ali das indústrias na ODS, eu esqueci o número agora. Justamente. Vem fazer bem. Como? Isso, a gente desenvolve muito as ODS na ONU nos nossos intercâmbios voluntários. Todos focados nas ODS. Marina, fala um oi para ver se a gente consegue te ouvir agora. Eu estava trocando Wi-Fi, estão me ouvindo? Sim. Tá. Estão me ouvindo e me vendo? Perfeito. Gente, perdão. Choveu aqui em Brasília, né? Não preciso nem explicar, vocês sabem como é. E aí não existe mais Wi-Fi. A Bibo falou, tchau. Fica com Deus. Beijos. E aí é isso. Mas vamos lá, vocês arrasaram. Eu amei que a Carla falou sobre a ODS. Isso com certeza é um ponto super importante. Como as meninas mencionaram, a gente até usa isso nos nossos intercâmbios. A gente trabalha muito visando esses 17 objetivos até 2030. E aí o próximo, Striving for Excellence. Buscando excelência
sempre mirando na excelência. O que vocês acham que isso significa? Quem vai? Diga, Seria buscar uma mudança de mentalidade para entregar algo melhor futuramente? Com certeza. Pode ser com certeza isso. A Ana Paula falou melhoria contínua, claro. Quando você busca excelência, pode totalmente ser isso. Quem mais? Deixa eu ver. Buscar melhorar sempre melhorar o emocional, o profissional. Sim, com certeza. Todo esse tipo de melhoria, totalmente. O que mais? Alguém tem mais alguma ideia? Daniel levantou a mãozinha. Será que foi agora ou foi no início? Ele tá com ela levantada há muito tempo, mas se ele quiser falar, ele pode. Daniel, diga. Desenvolvimento pessoal. Gente, eu amo que vocês falam de desenvolvimento pessoal. Galera nunca pensa nisso quando eles pensam ONG, mas vocês estão falando sobre isso, então eu acho sensacional. Com certeza tem muito sobre isso. E é isso, gente. É um pouco do que vocês falaram. Buscar excelência é sempre esse foco na gente dar o máximo que a gente conseguir, da gente sempre tentar entregar tudo que a gente puder da melhor maneira possível, seja quando a gente fala de intercâmbio, de qualquer atividade de Andaiexec, no trabalho, na vida pessoal, o nosso desenvolvimento, como vocês mesmos falaram, pessoal, de trabalho, no voluntariado. Tudo isso é com esse foco de sempre buscar excelência. Sempre a gente está dando e recebendo comentários construtivos que vão nos desenvolver, que vão fazer a gente estar aprendendo sempre. Isso aí vai ser essa busca por excelência. E aí, essa aqui que é clássica, muito importante para a gente, Living Diversity, vivendo diversidade. O que vocês acham que isso significa? Ainda mais quando vocês pensam em ESEC, que é a maior ONG, a maior organização de jovens do mundo, que a gente está presente em diversos países, e, se eu não me engano, todos os continentes. O que vocês acham que viver diversidade significa? Inclusão social, com certeza. O que mais? Como que a gente pode viver diversidade? Aceitando as diferenças, aprendendo a conviver com todo tipo de diferença. Com certeza. Vivendo sem preconceitos também, como o Daniel falou, seja de gênero, raça, religioso ou regional. Muito importante. Aprender novas culturas, claro. Viver diversidade também, como vocês já falaram também, é isso. Não só a gente ter respeito por todos, mas a gente querer aprender mais sobre o outro, querer entender mais sobre o outro. Aqui na ESEC, como a gente já falou para vocês, é uma ONG que a gente está uma organização que a gente está em diversos países, em diversos lugares diferentes do mundo, culturas às vezes muito mais parecidas com a do Brasil, outras completamente diferentes. E se vocês tiverem a sorte, vocês vão estar tendo contato com todo esse tipo de pessoa aqui dentro. Vocês vão estar podendo desenvolver ali o seu contato intercultural com várias pessoas. E nós somos uma organização que não discrimina em nenhuma base de gênero, raça, etnia, religião, região, como o Daniel muito bem disse. Nós convidamos todos a poderem entrar e participar, tanto porque a gente pensa no desenvolvimento da humanidade como um todo. E nós somos diversos e a gente precisa aprender a criar esses espaços inclusivos e precisa aprender a conseguir conviver com essas diferenças e usar elas para nos tornarmos mais fortes. Sem xenofobia, com certeza. Carla, diga. Outra coisa também que eu entendo muito viver diversidade sobre ser representativo, né? Então, ter, num contexto de pessoas, vamos dizer assim, sempre pessoas que representam os setores da sociedade, incluir eles também. Com certeza. Quando eu penso viver diversidade, eu também penso muito a gente abrir a nossa mente para a nossa própria cultura. Eu acho que às vezes a gente falta isso, da gente ter um olhar crítico sobre nós mesmos, e quando a gente se depara com pessoas às vezes muito diferentes ou muito similares a nós, isso faz, assim, explode a nossa cabeça,
Eu fiz um intercâmbio muito curto quando eu tinha 16 e eu lembro que a gente estava na sala conversando sobre o Inferno de Dante, o livro, né? E eu lembro que fala muito sobre catolicismo, óbvio, o Inferno de Dante é sobre isso, toca muito na religião cristã, ocidental, assim, principalmente. E eu lembro que eu estava sentado do lado de um menino do Egito e uma menina do Canadá. E eu falei, cara, o professor tinha perguntado alguma coisa e eu falei, eu provavelmente vou ter uma visão muito parecida com a da menina do Canadá, né? Porque nós dois ocidentes crescemos em regiões cristãs, então provavelmente vai ser muito parecido. E aí o menino do Egito começou a falar e eu estava sentada assim, habla mesmo, porque tá falando tudo que eu tô pensando e muito mais. Então, assim, quebra total a sua expectativa, te faz pensar, cara, realmente isso aqui é a mesma, ele vive uma cultura completamente diferente, a visão dele sobre isso é parecida com a minha, e isso pode refletir sobre a minha própria cultura e me fazer pensar sobre isso. Então, é sensacional. Tenho essa mente aberta que, nossa, faz toda a diferença no filme. E aí, para o nosso quinto objetivo, enjoying participation. Gostar de participar, de estar aqui, igual vocês falando no microfone, digitando no chat. O que vocês acham que isso significa? Eu falo de participar e vocês ficam calados. Não, isso aí, vocês vão... Assim, Que isso? Eu pessoalmente gosto muito de trabalhar assim com pessoas, né? Eu gosto sempre de ver os olhares de outras pessoas, então eu sempre tento incluir todo mundo para, né, na minha cabeça, tudo fica melhor quando a gente consegue ver por vários ângulos diferentes. Então eu vejo muito dessa maneira, né? A participação de todo mundo é muito válida, até porque se eu pensar as coisas sozinha sempre, às vezes eu posso estar muito enviesado ou algo do tipo. Perfeito, com certeza. Participação é muito sobre o grupo. Diga, Karine. Só fazendo um adendo na fala da Carla, realmente a gente tem várias pessoas com pensamentos diferentes, com vivências diferentes, então a participação de todos é importante para que a gente saiba várias visões e que nessas várias visões a gente possa montar outras coisas. Então, demonstrar o entusiasmo, a empatia, o respeito também, visto que, querendo ou não, cada um tem a sua visão, porém o respeito é primordial. É isso. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo, gente. Participação, eu adorei que vocês trouxeram participação numa visão de grupo também. Claro que participação é individual, né? A gente pensar como que a gente vai contribuir para o espaço, como que a gente vai mostrar que a gente quer estar aqui, que a gente quer participar, mas participação vem muito da equipe, da gente poder sentar e fazer um espaço em que todo mundo se sinta confortável para conversar, confortável para debater ideias, para criticar ideias e para propor coisas novas que vão fazer toda a diferença. Não tem como, né, a gente ter esse espaço de participação sem a gente ter essas ideias divergentes e da gente ter que pensar novos caminhos. Muito comum isso, e a gente vai aprendendo a conviver. Isso é perfeito, amei o que vocês falaram. E aí, então, por último, mas não menos importante, demonstrating integrity. Demonstrar integridade. O que vocês acham que essa última significa? Ser íntegro com as próprias atitudes. Com certeza. Muito importante. O que mais? O que mais que essa integridade ajuda a gente, tanto no pessoal quanto enquanto organização? Por que é tão importante a gente demonstrar integridade? Bem, eu acho que a questão da integridade pega que muitas vezes demonstrar isso é mais difícil que falar que você tem. Então, demonstrar é o que surte efeito. Então, para viver em sociedade em si, você tem que ter essa integridade para estar sempre em conciliação com todo ser humano que está em sua volta.
Arrasou, perfeito. Amei o que você falou. Demonstrar é mais do que só falar, né? Que você tem integridade, é você provar e você viver essa integridade todos os dias. Lembrando que somos uma organização, a gente trabalha com intercâmbios, a gente trabalha com a experiência de outras pessoas, com a confiança de outras pessoas, de jovens, para poderem ir para outro país ou para vir para o nosso país e confiarem no nosso trabalho para que a experiência deles seja linda. Então, a gente tem integridade, demonstrar essa integridade faz total diferença, tanto na experiência deles quanto na nossa. Então, esses vão ser os nossos 6 valores clássicos da ESEC. Quando a gente pensa os nossos 4 Ws, o porquê que a gente quer, o porquê que a gente faz o que a gente faz, pensando na paz e no potencial humano, o para quem que a gente faz, para a juventude, o como a gente faz, pensando na liderança, em desenvolver a liderança, e o que da gente poder pegar esses jovens, tornar eles líderes, colocando eles em ambientes que vão desafiar eles e que vão fazer eles crescerem. A gente sempre pensa uma membresia com esses 6 pilares que vai fazer tudo isso acontecer. Uma membresia que tenha tudo isso em mente todas as vezes que eles estão trabalhando e que vão tornar vários sonhos realidades, inclusive o deles, enquanto um líder que vai estar impactando uma comunidade, uma região, um país e, por fim, um mundo. E aí, como a gente falou, né? Então, o nosso máximo objetivo aqui na ESEC é a gente atingir a paz e o total do preenchimento das potencialidades humanas por meio da liderança jovem. Sempre focando na liderança jovem, é isso que a gente quer desenvolver, é isso que a gente trabalha aqui. E aí, como que a gente faz, então, para poder alcançar esse objetivo e para poder desenvolver essa liderança jovem? Como que a gente vai fazer isso, meu Deus do céu? Como cargas d'água isso vai acontecer? Temos 2 formas. Primeira são os nossos intercâmbios. Eu não vou explicar sobre eles, porque no primeiro webinar a Gabi já explicou, já falou sobre os nossos intercâmbios e o que eles são. Não assistiu ainda? Vai lá no grupo que a gente mandou o link do YouTube e o vídeo para vocês baixarem e poderem assistir quando vocês quiserem. Muito importante que vocês vejam esse primeiro webinar. Vão lá para vocês entenderem um pouco mais dos nossos produtos de intercâmbio. E, por último, o nosso projeto de experiência de membresia, que é a que a gente está falando com vocês agora, que é a que vocês estão fazendo no Pixel para conseguir fazer parte. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre voluntariar na ESEC, sobre ser membro da ESEC. O que então, é ser uma pessoa que faz parte da ESEC? Primeiro de tudo, o primeiro passo que você dá quando você entra na ESEC é fazer parte de um CL. Vocês vão perceber quando vocês entrarem na organização, se tudo der certo, que a ESEC, eles têm basicamente a própria língua. Eu lembro quando eu entrei que eu ficava assim, a galera fala, parece que eles estão falando em códigos, entendeu? Inventaram outro idioma e você fica, meu Deus do céu, eu sou burra, eu não sei nada, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas não, é só um vocabulário, um glossário a ESEC que vocês vão aprender aos pouquinhos e que vocês vão começar a pegar. E eu fiquei Ana falou, eu ficava totalmente perdida. Eles mandavam, gente, eu entrei como diretora de PM, né? E eles mandavam as coisas tipo, porque não tem que fazer, não sei o que, não sei o que lá. E eu assim, é grego. Eu não sei ler grego, eu não sei o que é isso. Então é muito normal, vocês se acostumam. Então, só para ter um pouquinho de uma dica para vocês, um CL significa um comitê local, ou então, em inglês, um LC, um Local Committee. O CL é basicamente um escritório. Ouviu a palavra CL, pensa em escritório. E aí os escritórios são representados pelo arroba, como eu disse para vocês já, arroba significa ESEC, e pelas 2 letras que representam a cidade. Então, toda vez que vocês verem arroba, por exemplo, arroba BS, significa escritório, e aí, no caso, BS de Brasília. Se vocês verem outras siglas, como, por exemplo, arroba GV, vai ser o escritório da ESEC em Getúlio Vargas, e assim por diante. E escritórios em diversos países têm diversas siglas, diversas formas de chamar os escritórios das cidades deles, os CLs das cidades deles. Então, você vai se acostumando, você vai conhecendo um por um. Toda vez tem um nome novo, parece que eles se multiplicam todo ano. É impressionante, mas você vai se acostumando. E aí, basicamente, o que é um CL, então? O CL é isso, é o representante da ESEC em uma cidade ou em uma região. O escritório de Brasília, por exemplo, o CL de Brasília, a gente cuida da região aqui do DF, de Goiás e a parte do Mato Grosso, né, em Cuiabá.
E aí, a gente cuida, então, um pouquinho mais de uma região, mas tem escritórios que cuidam de uma cidade, tem estados que têm mais de um escritório, tem regiões que têm mais de um escritório, então vai depender muito da situação, e vocês vão ver que no Brasil a diversidade é muito grande, como sempre, né? E aí, o que faz um CL? 2 coisas principais. Vender os nossos programas de intercâmbio e fazer com que eles aconteçam. E aí, de novo, querem saber o que são esses programas? Vão no primeiro webinar que vai estar tudo lá. Então, a gente que vai cuidar tanto de poder estar ofertando esses intercâmbios para brasileiros que querem ir para fora, quanto está recebendo intercambistas que estão vindo para cá, para a nossa região. A gente vai estar cuidando disso dentro do CL e oferecer a experiência da membresia. Os nossos 2 principais métodos para poder desenvolver liderança jovem que vai chegar no nosso objetivo de paz e potencialidade humana, tudo começa dentro de um CL. E aí, vamos lá. Então, a gente já entendeu que o CL vai fazer isso, vai ofertar o intercâmbio e vai fazer com que a gente tenha essa experiência de membresia. Ok, mas onde que eu vou atuar dentro desse CL? O que eu posso fazer? A gente vai ter aqui as nossas áreas dentro do CL. Esses são exclusivos as áreas da ABS. Onde que eu vou poder trabalhar? O que eu vou poder fazer aqui dentro? Bom, ainda bem, né? Nós temos aqui os nossos LCVPs, nossos Local Committee Vice Presidents, que são basicamente os nossos diretores de todas essas áreas perfeitas e maravilhosas. E eles vão explicar para vocês um pouquinho sobre cada uma. Mas, no geral, quem viu no grupo também já vai saber, nós temos 3 grandes blocos de áreas dentro da ESEC em Brasília. E na ESEC como um todo também. Posicionamento, primeiro de tudo, é basicamente a galera marqueteira. A galera que vai cuidar de mostrar para o mundo o que é a ESEC, para que ela serve e vão querer trazer os nossos clientes para perto de nós. Sejam com outras empresas, como a área de B2B, que vão cuidar de business to business, ou com consumidores, que vão ser os nossos intercambistas, como a área de B2C. Temos operações, que vai ser a galera que realmente vai botar o trabalho braçal para fazer os intercâmbios acontecerem. Aí temos a área grandona de OGX, Outgoing Global Experience, que vai ter a experiência global das pessoas que estão saindo do Brasil, e aí a gente vai ter a de talento e a de voluntariado, e o Incoming Global Talent, então, que vai cuidar da experiência dos intercambistas que estão vindo para cá para poder estagiar aqui em Brasília. A área de recursos, que eu tenho um carinho muito grande, a gente vai ter 2 principais. PM, People Management, famoso RH, GP, Beatriz Freire ali que está ficando doida com essa área, e finanças e legalidades. E aí, vamos explicar um pouquinho sobre elas. Primeiro de tudo, posicionamento. Deixa eu começar, né? Porque aqui vocês estão falando com a VP de B2B. Então, vamos explicar para vocês. O B2Bond, o famoso, o querido por todos, é basicamente a área terninho da ESEC. É a área que a gente vai estar trabalhando diretamente com outras empresas, com tomadores de decisões de outras empresas, CEOs, líderes de RH, todo mundo que vai ser importante para que a gente possa fazer com que essas empresas abram vagas de estágio, para que várias pessoas do exterior, da América Latina, da Europa, da Ásia, da África, venham para cá, para Brasília, para poder trabalhar com a gente e ter essa experiência de viver a cultura brasileira. A gente vai abrir essas vagas, vai ver quais empresas que se encaixam ali no nosso perfil, que acreditam no nosso trabalho, que querem o que a gente também quer para esses jovens, para desenvolver eles enquanto jovens líderes, enquanto jovens que estão acabando de entrar no mercado de trabalho, e a gente vai atrás dessas pessoas. E aí, claro, o nosso lema, né? Vem, não se esconde, vem pro B2Bond. Pode vir, galera, que o B2Bond é o melhor. Fala direito esse negócio, minha filha. Né? Assim, ai, fala aí, Freire. Vai grupar de recursos agora, Bia, deixar o dela no chinelo. Vai, Nath. Aff. E aí, então, a gente vai ter a área de B2C também. A área de B2C, atualmente, ela vai estar atuando dentro de várias outras áreas na ESEC em Brasília, mas B2C é basicamente, como diz ali, a vitrine da ABS. É para a galera marqueteira, é a galera que quer estar querendo ir atrás ali de todos os possíveis intercambistas e os possíveis membros também. É a galera que foi atrás de vocês, por exemplo. É eles que vão vender nosso produto, atrair essa galera, explicar o que a ESEC faz, por que a ESEC é importante, ir atrás de parceiros que possam conhecer essas pessoas que vão poder ser futuros intercambistas ou futuros membros aqui dentro. Tudo quem faz é B2C.
E aí, claro, tem o Lato. Lato que tô passando. Vai, Lato. Vai, Beatriz Freire, canta pra mim, então. Já que você gosta. Canta, Vamos. Natália, é tua área. Lato que eu tô passando. vai, Lato. passando. Eu demorei tanto a entender por que é esse lato. Ixi, mas- E vocês não vão entender. Querem saber por que é Lato? Vai ter que entrar na ESEC. Vai ter que entrar na ESEC. Vai ter que entrar. Mas é uma área perfeita, vocês vão descobrir. Quem foi espertão consegue descobrir só olhando. Só olhando pra tela vai saber Eu demorei, tá? Eu demorei. Eu vim descobrir literalmente. Eu fui descobrir esse ano, mas na minha defesa não era a minha área, então tudo bem. E aí a gente tem a incrível área de operações. Cadê o Matheus Akira Kobayashi? Fala, Marina Morena. Meu maior fã. Conta, Matheus Akira, conta. Vou contar. Ó, gente, ODT é a área que a gente vai trabalhar com o intercâmbio profissional. Assim como vocês falaram aí, a gente desenvolve muito a questão de intercâmbio, voluntário e tudo mais, mas aqui o ODT a pegada é mais séria, tá? É a única área que é top 2 em 2 produtos, tá? E em ODT a gente acaba trabalhando com talento global, que podem ser de 6 até 2 anos, o intercâmbio profissional da pessoa. Normalmente a galera vai lá e acaba sendo efetivada pela empresa, e o pessoal também pode receber vários benefícios, como acomodação, salário, etc. E aqui em ODT a gente está com 3 arinhas, para assim se dizer, né? Que é Talent Acquisition, é quem a gente vai estar de frente a frente com os EPs, a gente chama aqui isso na ESEC, mas são as pessoas de fora da ESEC, a gente vai vender o produto, os clientes. Além de Talent Acquisition, a gente tem de CX, que é Customer Experience. A gente vai estar lá nutrindo aquele cliente antes da sua viagem, para que ele não desista dessa viagem. Às vezes a gente vende o intercâmbio lá longe, lá para o final do ano, e tá uma data muito distante, então essa área é bem importante, a gente acaba tendo que dar uma olhadinha mais focada para ela. E fora isso, a gente também tem a área de CX, Customer Success, para que a gente tenha a finalização desse cliente bonitinho, tá bom? E é isso de ODT, gente. O lema eu não sou igual a Marina, eu sou gente, tá bom? Então, nosso vai lema lá, então. ODX é gritaria! Como vocês podem ver, muitos crias de ODX aqui dentro dessa chamada. Mas cadê Gabi e Fabiana? Venham falar sobre a outra área de ODX. Então, gente, a outra área é o DV, entendeu? Por quê? Porque a gente impacta vidas também, entendeu? Não é só a gente não só se desenvolve em ODV. A gente, além de se desenvolver, a gente impacta vidas, entendeu? E a gente impacta a vida através das ODS da ONU. Então, basicamente, tem quase tudo que o ODT tem todas as áreas, só que a gente é muito mais focado em impactar vidas, impactar a nós mesmos através de impactar vidas, do que no desenvolvimento individual das pessoas. Então, ODV é tudo. ODS são a gente já tinha falado, mas ODS são as metas de desenvolvimento da ONU, são as 17 metas, que até 2030, que a gente tinha falado um pouquinho mais cedo, que a menina tinha trazido. Então, a gente impacta... Pode falar, Bia. Não, eu só queria falar que o ODV faz tudo, tá? Porque eu entrei em ODV, me criei em ODV, eu sou apaixonada por ODV. Exatamente, o ODV faz tudo. Gente, ODV o quê? ODV vende, ODV tem network internacional, ODV faz negociação, ODV tem tudo, gente. ODV faz tudo. Essa é a verdade. E impacta então é muitas isso. pessoas também. E além disso tudo, além de impactar nossas vidas, impacta a vida de todo mundo. Então, assim, ODV é incrível. Venho para ODV. É sobre isso. É isso. A rixa entre as áreas de ODX. Ele já falando de ODT agora. Gente, a rixa é só das aparências. Sinceramente, Eles se amam, tá?
Ele fica nessa de, ai, porque eu só dou opinião em 2 produtos. Não quero saber. Hoje em dia é Eles se melhor. amam no fundo, galera. No fundo, eles se amam. Vocês vão ver. Fazem o mesmo trabalho e trabalham lado a lado, esses dois. É E aí, verdade. a outra área minha, graças a Deus, a IDT, Incoming Global Talent, a famosa área que, como eu já disse para vocês, vai cuidar de todos os intercambistas maravilhosos que vão vir para Brasília. Vocês querem trabalhar com RI? Vocês querem trabalhar língua, trabalhar com gringo? IDT. Vem para a IDT. Galerinha, a IDT é tudo. A gente vai cuidar desde o momento que a empresa vai abrir uma vaga para a gente, do processo seletivo, escolher qual vai ser a pessoa que vai se encaixar melhor nessa vaga, até o fim da experiência dessa pessoa aqui em Brasília. Vamos cuidar de tudo, ajudar com eles com todas as documentações, acompanhar o progresso deles aqui, mostrar para eles a cidade, mostrar para eles tudo que o Brasil tem a oferecer. É a IDT. Então, essa vai ser a área maravilhosa. Também tem o lema ali. Beatriz Freire quer cantar para mim. Eu odeio cantar, gente, mas vamos lá. Isso, gente. Welcome to the jungle. Também quer saber por que é Welcome to the jungle? Entra comigo, vem comigo aqui para a área de IDT que vocês vão descobrir. E aí, agora, por último, mas não menos importante... Chegou as áreas mais importantes. O que sustenta o nosso CL? Recursos. Conte pra gente, Beatriz Freire. Gente, como eu falei, eu sou cria de ODV, mas PM é meu amor, tá? PM é minha paixão. O que é PM, Beatriz? Nada mais, nada menos do que People Management. O que isso significa? É o famoso gestão de pessoas, recursos humanos, que hoje em dia não está muito usado. E o que a gente faz nessa área? A gente cuida basicamente da experiência da membresia, a gente cuida do processo seletivo que vocês estão entrando. Então, toda essa parte que vocês estão vendo aqui é PM por trás. Não só PM, mas o EB como um todo. Mas principalmente PM ali, olhando, fazendo, vendo quem está fazendo, quem não está fazendo. Então, a gente cuida dessa parte, a gente cuida da experiência de vocês, para garantir a melhor experiência possível, para que vocês se engajem, vocês se sintam maravilhados de fazer parte da organização. E também a gente cuida não só dessa experiência, mas a gente cuida também da cultura do nosso escritório. A gente implementa essa cultura organizacional para que as pessoas elas se sintam mais engajadas, elas se identifiquem mais com o propósito da nossa organização. E também a gente desenvolve também, como é que fala? Seria a educação, basicamente, é que eu tô pensando só na palavra em inglês. Então, a gente cuida da educação também dos membros, para... Uai, minha filha, é Zeke, a gente só fala inglês, como é que eu não vou lembrar as coisas em inglês? Perdão. Mas, enfim, deixa eu voltar aqui. E aí, a gente cuida também dessa parte de ensinar coisas básicas que vocês vão precisar saber, e também ver se os famosos TLs e os VPs de vocês, ou seja, os vice-presidentes das áreas, e os líderes de time estão dando essa educação para vocês, para que vocês entendam o que é, o que vocês têm que fazer, enfim, toda essa parte a gente cuida. E a gente também acompanha se vocês estão tendo uma liderança legal, se vocês estão sendo líderes, porque líder não é só se você estiver num cargo de liderança, tá? Eu sempre falava, Natália, ela foi minha membro, e eu falava, Natália, você lidera sobre seus colegas de time. Ela liderava, ela falava, gente, vamos, puxava, e todo mundo ia junto com ela. Então, assim, eu acho que liderança também tem muito a ver com isso, e a gente cuida toda dessa parte. E o nosso lema, tem 2, eu vou deixar a Natália falar o outro, mas eu vou falar esse aqui agora, que é, quero ver fazer ser membro, quero ver fazer sem grana, quero ver fazer ser membro, quero ver fazer sem grana. Deu uma travadinha, parou? Vixe, deu pra ouvir. Eu vou fazer uma figurinha com a Bia, peraí, socorro, cadê meu... Ai, gente! A Natália que travou, eu tô aqui me mexendo a meia hora. Eu consegui. Melhor área da BS aqui. Aqui é a Natália, sou a CFO da BS, aqui falando com finanças e legalidades, que é quem cuida da grana do comitê aqui, quem cuida da grana do nosso escritório. Quero ver fazer sem membro aqui com o PM, quero ver fazer sem grana, principalmente, né, gente? Então, quem está aqui em finanças, né, que vai cuidar das legalidades e da nossa grana,
tem uma visão mais sistêmica sobre todas as áreas. Então, tudo que a Bia falou sobre cuidar de cultura, cuidar de engajamento, cuidar de como está a experiência de vocês, se encaixa tanto em PM quanto em todas as áreas, que a gente tem que reportar isso para a Bia. Somos todos responsáveis pela cultura e pelo engajamento de vocês. E, além disso, aqui em Finanças e Legalidades, a gente é quem mostra para a ISEC no Brasil e para a ISEC Internacional que estamos nos conformes, nós ficamos ali na frente da auditoria contábil e legal. Então, nós vamos demonstrar que o nosso escritório é um escritório que está entregando com excelência todas as etapas, em todas as áreas. Então, a gente vai ser como uma águia mesmo ali, em cima de todos os departamentos. Temos essa visão sistêmica e esse cuidado com todo mundo, para todo mundo entregar a auditoria no dia certo, do jeito certo, no jeitinho certo. Então, é a área que vai cobrar ali bastante de todos os departamentos e ter contato realmente com todos os departamentos, com todas as áreas da ABS. Então, finanças, basicamente, é a melhor de todas, e é isso. É muito amor, é muito amor. E o outro shout? Mostra aí o outro shout. Não, peraí. Esse shout é só para quem entra, hein? Esse shout você salva para quando eles entrarem. Esse shout é muito íntimo. É no Eu quero ré! Não, segura isso aí, mulher. Eu quero. Quando vocês entrarem, a gente batiza vocês com esse shout. Também tem um de B2B que é ótimo. Esse eu vou ter que cantar de B2B. São todos ótimos, galera. Não podemos falar no horário comercial de agora, mas depois a gente fala para vocês. A Ana Paula falando. Pode ser de todo mundo dividindo. Uma coisa boa, gente, que vou avisar para vocês da ESEC, é que vocês podem estar explorando várias áreas. Vocês podem nascer em um lugar e do nada estar do outro lado do mundo, não sabe nem como foi para lá. A Beatriz Freire, a Bea e eu, a gente fez o caminho contrário. Ela foi de operações para PM, eu fui de PM para operações. Então, assim, duas visões completamente opostas, e vocês vão começar a poder explorar todas elas, ir para outros lugares, em cargos diferentes na mesma área também. Então, podem vir. Diga, Bia. Mas, Ana Paula, uma área que você tem contato com todo mundo é finanças, hein? Olha ela fazendo isso. Olha ela fazendo a gente também, no meio da ESEC ali, a gente tem os nossos famosos OCs. Então, assim, às vezes não é nem querer explorar uma área, mas, nossa, eu queria muito trabalhar com a Bia, queria trabalhar com a Nath, queria trabalhar com a Marina. OCs estão aí, gente. Então, assim, vocês conseguem... Bia, o que é um OC? 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 Tá no webinar, hein? Mas eu vou falar aqui pra galera que OC é basicamente comitê organizacional. Então, vai ter uma conferência, a gente prepara um OC ali, a galera vai trabalhar. Vai ter um PICEL, que é o que tá acontecendo agora, um processo seletivo. Vamos fazer um OC, a gente prepara. Então, é basicamente isso. É isso, galera. Ouviram falar aqui. Então, já podem ir pensando que área que vocês iam gostar muito de trabalhar. Vocês podem vir perguntar pra gente também. Vocês viram nossas carinhas agora. A gente tá no grupo. Se esqueceram da gente também, podem ir lá mandar mensagem. Gente, quem é VP de tal área? Que a gente vai e pode conversar com vocês. Vocês tirarem suas dúvidas, entenderem mais sobre o que a área faz. Lembrando que, durante o PSEL, vocês não vão estar se inscrevendo para uma área específica. Vocês fazem a entrevista para membro. E a gente que escolhe. Mas, claro, óbvio, com certeza, vocês podem demonstrar e devem interesses em mais de uma área. E a gente leva super isso em consideração. Então, cara, eu tô doida para trabalhar com, sei lá, com PM, com IDT, com finanças. Fala pra gente que vocês estão querendo isso, que a gente vai levar isso super em consideração. E aí, vocês têm alguma dúvida, inclusive, sobre as áreas? Já podem perguntar agora, se quiserem, mandar no chat. Só uma coisa. Dando um adendo para vocês que vão ainda fazer as entrevistas, vocês que querem entrar aqui na ABS, né, aqui em Brasília, sejam abertos ao coração de vocês, porque a gente dá a oportunidade que você se desenvolva em todas essas áreas aí. Então, se é uma coisa que no seu âmago você sabe que, nossa, para entrar no mercado de trabalho eu preciso ser melhor nisso aqui, queria ser melhor, mas nenhum outro lugar me dá a oportunidade de trabalhar nisso, porque, sei lá, precisa de experiência, preciso que eu curse a faculdade disso, preciso de XYZ requisitos. Pensa, aqui a gente pode te dar essa oportunidade sem você precisar
ter um pré-requisito anterior. Então, esteja aberta a se desafiar também. É isso. Perfeita, falou tudo. E aí, nós vamos, então, seguir com o nosso webinar. Vocês descobriram agora todas as áreas da BES. Então, vamos falar de uma coisa que é incrível, sensacional, que todas as áreas têm que amar. Cultura, cultura, cultura. Essa aqui é uma parte essencial da DS e é essencial para vocês entenderem quais são os nossos valores, então. A gente viu aqui o que é ser membro da ESEC como um todo, o que é o ESEC Way, o que é os nossos objetivos enquanto organização no mundo todo. Mas quando a gente fala de ICL, quando a gente fala do escritório em Brasília, o que a gente vê como valores? O que a gente pensa? O que nos faz únicos? Quem estava no início da chamada viu os roll calls. Os roll calls são uma forma dos escritórios mostrarem identidade. São muito famosos na ESEC esses roll calls, a gente pegar uma musiquinha, dar uma mudada da letra, dançar ali para a câmera, e isso mostra uma união e uma identidade do CL, que faz total diferença. Então, vamos falar um pouquinho sobre o DBS. Primeiro de tudo, temos o nosso maravilhoso, incrível calango voador. Ele vai estar guiando a nossa cultura aqui dentro da DS. A Nath falou com vocês sobre isso no grupo. Ela perguntou para vocês o que vocês achavam que era um calango voador e explicou um pouquinho. E aí eu queria dizer para mim, quem sabe me dizer o que é um calango voador? Quem pode me falar? É um mascote? Por aí. Um mascote? Também. O que mais? Calango voa? Calango voa? Será que calango voa? Voa calango voa? Será? Não sei. O que é um calango voador? Quem chuta? Olha, eu posso estar falando muito longe, mas sinto que isso tem uma relação com a gente. A gente vive no Cerrado, então calango é um bicho do Cerrado, e nós, em si, que vamos voar. Então somos calangos voadores. Gostei, amei. Cirúrgica, venho já, trouxe o cerrado. Lembrando, isso é um ponto crucial, a gente está falando de cerrado. Quem mais tem um chute? Quem mais sabe me dizer o que é um calango voador? Quem mais sabe? É um avião? É um pássaro? Qualquer resposta é válida, gente. Não, é um calango voador. Qualquer resposta. Chutem que a gente vai falar. O que vem à mente quando vocês pensam no calango voador? Eu tinha brincado no grupo que eu falei que o calango voador podia ser um bloco de carnaval. Mas porque me lembrou o nome de outro bloco. Mas talvez seja um tipo de premiação, não sei. Com certeza. Tipo, o prêmio calango voador. Eu acho que calango voador super podia ser um bloco de carnaval. Eu concordo. Ativou minha carnavalista aqui agora, assim, né? É real. Eu acho super. Mas, vamos lá, galera. O que é o calango voador, então, afinal de contas? O calango voador tem muito a ver com o que a Ana falou sobre o Cerrado. Aqui em Brasília, a gente está no Cerrado. É esse bioma incrível que a gente faz parte. E o calango voador nada mais é do que um folclore do Cerrado. Ele foi criado para contar a história do surgimento do Cerrado e como surgiram as criaturas daqui e para dar para a gente algumas morais. Então, eu vou explicar para vocês como que o calango voador surgiu. Basicamente, no início de tudo, o mito do calango voador conta sobre a história de como o Sol, a Terra, o mar, a Lua e a mata surgiram. Como que todos esses elementos começaram a formar o que hoje a gente conhece como Cerrado. A partir daí, a Lua, o Sol, a Terra e o mar, eles estavam vivendo meio que um romance, um crush retornado. Terra e a Lua apaixonada pelo mar. Só que o problema é que a Terra e o mar se amavam muito. Eles queriam estar juntos, eles queriam poder passar o resto dos seus dias, era aquele crush ou casal da escola,
Mas o Sol e a Lua sentiam muito ciúmes e muita inveja, e eles queriam estar com seus respectivos parceiros, Terra e Mar. E aí eles se encontraram, o Sol e a Lua, e eles começaram a bolar um plano. Eles basicamente iam enganar a Terra. No dia que a Terra e o Mar decidiram finalmente se encontrar, finalmente tornar seu amor realidade, eles decidiram que iam enganar os dois e fazer com que eles acreditassem, que a Terra acreditasse que o Mar havia traído ela. Aí, eles bolaram um plano. A Lua sumiu do céu e a Terra desolada realmente achou que o Mar tinha ido com a Lua. E aí, ela com raiva, tentando se vingar, se virou para o Sol e decidiu então que ia ficar com o Sol e ter um filho dele. No dia seguinte, a Lua retorna para o céu, se achando gloriosa, como se tivesse ganhado o Mar. O Mar, descobrindo a traição da Terra com o Sol, resolveu que realmente ele não ia poder mais continuar e se juntou à Lua. E a Terra, completamente desolada, completamente perdida, agora grávida de um filho do Sol, pega e, para tentar fugir do mar o máximo que podia, vai bem, bem para longe da costa, onde hoje seria o Cerrado, e dá a luz ao filho da terra e do mar, o tal do calango voador. E aí, daqui começa o Cerrado. Daqui nessa parte da mata, bem longe do mar, o calango voador vai viver para que o mar não consiga chegar até ele. Porque, claro, né? O mar irado, depois de perceber que tinha sido traído pela terra e de que tinha sido enganado, ele tenta caçar o calango voador. Ele lança o seu filho, o pescador, atrás do calango, saindo da costa e tentando desbravar todo o caminho pela mata até o cerrado para poder caçar o calango voador e para poder encontrar ele e destruir ele. A Terra e o Sol tentam de tudo para proteger seu filho, principalmente a Terra, e eles lançam um plano mirabolante para poder proteger o calango do pescador. O pescador está vindo atrás do calango porque o mar diz para ele que, no fim das contas, ele ia poder ficar com a amada dele para sempre, se ele conseguisse matar o calango voador. E aí começa essa caçada aqui dentro do cerrado. O cerrado está surgindo, os bichos, as flores, todo o bioma que a gente conhece está se formando e o calango está tentando sobreviver fugindo desse pescador. E aí, no fim das contas, a terra e a mata se unem e elas criam uma coisa que é para proteger o calango voador e o cerrado dos homens que não dançam nem cantam, dos homens que não têm vida, que não têm respeito pela mata, que não têm respeito pelo cerrado. Mas o problema é que essa coisa que eles criam sai do controle. A coisa cresce muito e ela começa a engolir todas as pessoas. Começa a engolir todos os seres humanos, mesmo os que dançavam e cantavam, e começa a escravizar todos dentro dessa grande coisa. E essa grande coisa começa a vir destruindo a mata, destruindo o cerrado, e o calango voador, agora desolado, tendo descobrido o que era essa coisa, no cerrado, tentando proteger a sua terra, a sua mãe e o espaço que eles cresceram aqui no Planalto Central. Eles se unem com outros personagens desse mito, como o Seu Estrelo, e eles começam a lutar contra a coisa, para que ela se mantenha longe de todas as nossas terras e que a gente consiga proteger o cerrado desse grande perigo que come todos os homens que são felizes, que cantam e que dançam. Esse é basicamente o mito do nosso calango voador. O calango voador é quem vai proteger esse cerrado, essa beleza que a gente tem, esse amor, e aí que a gente tem por essa terra nossa. E ele vai representar alguns símbolos que temos dentro da BS, alguns dos nossos maiores valores. E aí, a gente tem 4 principais valores que vêm do nosso mito do calango voador. Primeiro de todos, quem ouviu no chat estava travando um pouco, mas vocês devem ter ouvido, que é o nosso BS no topo, que a gente sempre busca excelência nos resultados, a gente sempre está pensando Brasília número 1, Brasília maior e a melhor de todas. Galera, é um escritório sensacional, vocês vão descobrir isso, é um CL top. Então, Brasília no topo é uma das coisas que a gente mais quer atingir. O regenerar, sempre pensando em inovação para ir além. A gente sempre está se reinventando, mudando e se adaptando ao ambiente que a gente está atualmente. O além da alvorada, que é a ambição de desenvolvimento. A gente sempre
pensar além da alvorada e ir para longe, buscar nos desenvolver enquanto pessoas, enquanto CL, enquanto líderes. E, por fim, a cauda que cresce, cada vez cresce mais, e aí são cada vez mais intercâmbios que a gente pode estar ofertando, tanto para as pessoas aqui do Cerrado, quanto para as pessoas que estão vindo de fora para cá. E aí, esses são os valores máximos da ABS. E aí, qual que é o resultado de tudo isso? O que tudo isso que a gente fez, que eu expliquei para vocês do CL, surge? É isso que eles surgem. Isso aqui é um videozinho que eu vou mostrar para vocês, de um canal no YouTube, que é o... eu esqueci o nome do canal agora, mas o Aprendiz de Intercâmbio. E esse vídeo é de uma menina que que ela fez o intercâmbio, que ela está falando aqui, pela IESEC de Brasília. E ela vai contar para vocês um pouquinho sobre a experiência dela, para que vocês entendam onde tudo isso culmina. Olá, meu nome é Cíntia Silva e eu fui convidada pelo canal Aprendiz de Intercâmbio a falar um pouquinho nesse vídeo sobre como a minha primeira experiência profissional no exterior ajudou na minha carreira profissional. E aí sim, eu nunca tinha trabalhado antes de viajar. Se você quer saber como isso aconteceu, vem! Você que talvez esteja vendo esse vídeo, você esteja talvez procurando um estágio também nessa fase da vida. Então talvez esse vídeo vá ser muito importante, porque quando eu decidi fazer esse intercâmbio, eu estava procurando meu estágio. Eu estava lá no 4º semestre, lá no 5º semestre da faculdade, e é aquele semestre que aparecem várias vagas de estágio, várias oportunidades, e que parece que tudo é fácil, mas todas as oportunidades pedem que você saiba milhões de programas, que você tenha experiência daquilo, e tantas horas disponíveis e um salário muito pequeno. E foi exatamente nessa época de frustração que me mostraram um intercâmbio em uma startup que eu poderia trabalhar no Egito. E aí, eu, estudante de arquitetura, com as pirâmides, tudo maravilhoso, pensei, por que não ir para aquela terra cheia de histórias sobre arquitetura e ainda assim ter a minha primeira experiência profissional. Eu estava em uma época da minha carreira que eu não tinha certeza se seria arquitetura o que eu queria, e aí muito do que me ajudou a estar trabalhando em outro país foi entender se era realmente isso que eu queria trabalhar para o resto da minha vida. E aí, mais ou menos ali, 4º, 5º semestre, fui para o Egito. E aí, chegando lá, me apresentaram para uma startup. E aí eu lembro direitinho o meu primeiro dia de trabalho. Eu entrei e aí tinham várias pessoas trabalhando. E aí ela começou a falar: esse é o fulano que trabalha com engenharia aqui, e esse trabalha com paisagismo, e esse com isso, e isso com isso. E aí é isso, aí você pode trabalhar aqui, você trouxe seu contato. Foi uma apresentação que eu ficava... E eu ficava muito assustada. E aí, assim que eu consegui quebrar esse gelo, foi maravilhoso. Porque as pessoas lá eram totalmente opostas do que eu imaginava. No sentido de eram muito simples, eram muito sorridentes, eram muito receptivas. E aí eram sempre dispostas a ajudar. E é claro que as coisas não foram fáceis. Não me exigiu nenhuma experiência, mas quando eu cheguei, os projetos eram tipo... tcharam! Difíceis. O primeiro projeto que chegou pra mim foi de um estábulo. Eu lembro, ela chegou assim e falou: a gente tem esse projeto, a gente queria uma ideia sua. E aí ela me explicou que o projeto era na Arábia Saudita e que eles precisavam construir um estábulo para 200 cavalos. Eu fiquei... o que um cavalo precisa? Eu não sabia e eu tive que usar várias referências, e aí, por uma grande sorte, uma das maiores referências em estábulos estava no Brasil, e aí eu consegui conversar com ela e trazer várias coisas para eles que eles não conseguiam ter pegado pelas barreiras da língua. E aí a gente construiu um projeto muito legal juntos, muito legal. E aí acho que depois que a gente terminou, que eu olhei para trás, que eu fechei a porta do escritório no meu último dia, eu percebi que aquela experiência ela foi muito importante para mim, não para colocar em um currículo e para as outras pessoas verem e falarem: ai, que bonita, ela trabalhou fora, mas foi uma experiência muito boa para me dar confiança em mim mesma como profissional. Se eu já tinha passado por toda aquela situação, se eu tinha passado por todas as barreiras, o que é que podia me parar? Não era nada, eu era uma pessoa diferente, eu era uma pessoa com postura, eu era uma pessoa que estava preparada para qualquer coisa que o mercado de trabalho fosse trazer. E aí, quando eu voltei para o Brasil,
Brasil, e aí eu arrumei todas as minhas coisas, todo o meu currículo, todo o meu LinkedIn. As oportunidades começaram a aparecer de uma forma diferente. E aí, depois disso, eu consegui a minha primeira oportunidade trabalhando em uma startup aqui no Brasil, que faz relações comerciais com todo o Brasil. E aí, estava o dia todo negociando com outras empresas, e estar naquele ambiente no Egito me deu a coragem e me deu a confiança em mim mesma que eu precisava. E é claro, eu trouxe várias outras coisas. Eu quero dizer que estar em um ambiente fora não é uma experiência que você somente vai colocar no seu currículo para a pessoa que vai te recrutar ver e achar que foi legal. Ela é uma experiência para você, ela te transforma como um profissional. Você vai voltar falando, ninguém me para agora eu sou a pessoa. E é exatamente sobre isso. Então, se você está considerando viajar, considerando tomar esse risco para ir para fora, vai. Trabalhar fora é um teste, é para você ver quais são as suas melhores e as suas piores qualidades e você estar preparado como profissional. E aí eu espero que de alguma forma essas dicas tenham te ajudado a dar algum caminho, ou que pelo menos você tenha sentido a dor que eu senti quando eu recebi o projeto de Instável. E é sobre isso, viajar, é sobre se arriscar, é sobre tentar coisas diferentes. E não tenha medo, sinceramente, vai pro mundo, explora o mundo, e que não tem nada de errado nisso. E aproveitem. Bom, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar aquele comentário, aquela situação maluca que você sempre quis viver, ou que você sempre quis trabalhar. Curte o vídeo, se inscreve, faz todas essas coisas assim, porque isso é muito importante. E muito obrigada ao canal Aprendiz de Intercâmbio por ter me convidado. Um beijo e tchau, tchau. Então, gente, este